Que bênção, queridos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que já foi citado aqui algumas vezes, inclusive aqui durante a canção das crianças. Ele foi lido pela Ana Júlia. Ele se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 2 e em seguida os versículos 6 e 7. Isaías, no capítulo 9, versos 2, verso 6 e verso 7. Caso você esteja sem Bíblia, aqui nessa tela, o texto vai ser projetado também, e você que acompanha a transmissão online, já vê o texto sendo projetado também na sua tela. Isaías, capítulo 9, versículo 2, diz assim: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Versículo 6: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Até aqui, vamos fechar os olhos e vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã tão especial para todos nós. Obrigado pelo dia lindo que faz lá fora. Obrigado por vivermos numa cidade de tanta exuberância, de tanta beleza que fala do Deus Criador. Obrigado por vivermos num lugar em que o simples contemplar da natureza ao nosso entorno nos faz perguntar pelo Deus que fez todas essas coisas. Obrigado, Deus, porque estamos com saúde, porque estamos aqui. Obrigado porque nos aproximamos agora há poucos dias do Natal e temos a oportunidade de viver essa data não apenas como a repetição de mais um calendário em que estaremos reunidos ou não tão reunidos dessa vez, com pessoas que amamos e queremos bem, com mesas fartas de boa comida, na troca dos presentes, mas eu te agradeço, Senhor, e nós te louvamos como igreja, porque temos a oportunidade de lançar um olhar com todo o nosso coração para a realidade do Natal, e essa mensagem do Natal, a verdade que é proclamada através do fato de que Jesus Cristo veio a esse mundo, nasceu nesse mundo, viveu a vida perfeita que nós jamais seríamos capazes de viver, subiu numa cruz para perdão dos nossos pecados e ressuscitou em glória ao terceiro dia para nos oferecer uma nova e maravilhosa vida. Nós podemos olhar para essa verdade que o Natal proclama e encher o nosso coração de esperança, alegria, paz, direção e propósito para cada um dos nossos dias. Então eu oro nesse momento pedindo que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos fale ao coração, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, transforme corações empedrecidos em corações amolecidos pelo Teu amor, e que esta seja manhã de salvação, esta seja manhã em que Jesus Cristo faça raiar a luz do Seu amor sobre corações aqui ou aqueles que acompanham essa transmissão online, que seja também uma manhã de reencontro contigo, Senhor, para todos aqueles que já te conhecem, e edificação em Tua santa palavra para os dias que se seguem, em nome de Jesus, amém e amém. Gente querida, como nós falamos na semana passada, o surgimento das luzes enfeitando as janelas, as luzes enfeitando as varandas, as luzes enfeitando as ruas da cidade, é um dos primeiros indícios da época do Natal. Talvez você também considere como um dos primeiros indícios da época do Natal aquela antiga propaganda da Líder Magazine. Começa a tocar no final de outubro e aí você em casa já fala: meu Deus, está acabando o ano, é Natal. Pelo menos na Líder Magazine já é Natal. Mas por mais que as pessoas em geral pensem que tanta luz decorativa se trata apenas disso, decoração, essa época e tanta luz nessa época carrega consigo um grande simbolismo, um significado muito importante, um significado que faz toda a diferença em nossa vida quando entendemos a sua mensagem.
Por exemplo, quando está muito escuro e você precisa buscar alguma coisa num cômodo da sua casa, qual é a primeira coisa que você faz ao abrir aquela porta? Acender a luz. Por quê? Porque dificilmente você vai encontrar aquilo que procura na escuridão de um quarto fechado numa noite escura. Então a gente acende a luz e assim conseguimos enxergar com mais clareza tudo e procurar e rapidamente encontrar aquilo que nós buscamos. O Natal contém muitas verdades. O Natal nos fala de muitas verdades espirituais e nós poderíamos ficar aqui alguns domingos falando sobre vários aspectos diferentes que o Natal nos conta e que encontra lugar em nosso coração e na nossa vida cotidiana e prática. No entanto, será impossível entender todas as outras verdades do Natal se nós não entendermos essa primeira verdade. E é por isso que se fala tanto e se tem tanta luz no Natal. A Bíblia nos conta que o mundo em que você e eu vivemos é um mundo escuro. E a Bíblia diz que o mundo em que nós vivemos é um mundo escuro não porque falte luz natural. O sol está brilhando majestosamente lá fora. Nós temos noites muito iluminadas pelo brilho das estrelas e da lua. Nós temos ruas que são bem iluminadas, casas com energia elétrica. Quando a Bíblia diz que o mundo é um lugar escuro, ela não está falando da escassez desse tipo artificial de luz, mas está dizendo que o mundo como ele se encontra, e porque se encontra do jeito que está, é um lugar tão escuro que se torna difícil encontrarmos um caminho. E se torna ainda mais difícil enxergarmos a realidade como ela de fato é e que nos cerca, a menos que Jesus seja a nossa luz. A Bíblia diz, e a mensagem do Natal nos conta, que Jesus Cristo é a luz que veio dissipar a escuridão desse mundo, que nos impede de enxergar com clareza a Deus, a nós mesmos e a tudo que nos cerca nessa sociedade e nesse tempo. É disso que trata o Natal. É por isso que o tema dessa pequena série de mensagens sobre o Natal que fizemos é este, a luz do mundo. Porque esta série fala de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus que encarnou na história, o eterno Filho de Deus que, como diz a Bíblia, abriu mão de sua glória, esvaziou-se e veio ser achado em forma humana, pisou o chão da nossa história para dissipar as densas trevas que nos cercavam e nos permitir enxergar através do brilho de sua luz. Nos emprestou luz e claridade suficientes, de modo que em Jesus e olhando através de Jesus, nós enxergamos e discernimos com mais verdade a nossa vida e o nosso lugar nesse mundo. Mas é disso também que trata o texto que lemos hoje aqui. Um texto tão antigo, escrito pelo profeta Isaías, falando sobre Jesus Cristo, aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Jesus. Um homem de Deus chamado Isaías, um profeta em Israel, recebeu de Deus a clara visão e o perceptível entendimento de que o Senhor enviaria o seu Filho ao mundo, e então ele escreve 500 anos antes do advento, 500 anos antes do nascimento de Jesus, o texto que nós lemos, e veja como ele fala no versículo 2. Eu te convido a olhar mais uma vez Isaías 9, 2, porque é uma descrição do mundo. Ele diz, o povo que caminhava em trevas. Então imagine, Isaías está escrevendo e profeticamente olhando 500 anos adiante, e dizendo, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Queridos, esse aqui, ou essa aqui, é uma descrição não apenas de um momento na história. Eu sei que o que Isaías escreve aqui descreve perfeitamente o contexto que cercava o nascimento de Jesus,
Mas a Bíblia nunca se pretende, e por isso ela é eterna, a palavra de Deus, ela nunca se pretende a lançar uma mensagem a um povo específico, de uma época específica, mas ela é atemporal. E aqui nós encontramos uma descrição verdadeira do mundo que nós vivemos, o mundo de qualquer época, de qualquer cultura, de qualquer tempo. É uma descrição, então, não apenas de um momento da história, mas é a forma como a Bíblia nos revela a condição do nosso mundo, um mundo em trevas, um mundo repleto de maldade, um mundo repleto de dor. Então, para avaliarmos isso por partes, eu quero te convidar a lembrar, porque você provavelmente já sabe disso, qual era o contexto que envolveu o nascimento de Jesus. A gente fala muito sobre o Natal, muitas peças de teatro em igrejas já foram feitas, muitos filmes nós já assistimos que relatam o nascimento de Jesus e o contexto de Israel dos dias do nascimento de Jesus. Então provavelmente você lembra que naqueles dias em que Jesus nasceu, havia muita violência nas ruas. Aliás, foi emitido um decreto do imperador de que todo menino abaixo de 2 anos de idade deveria ser assassinado. Isso porque quando o imperador soube, pela proclamação dos pastores do campo, que chegaria ao mundo o rei de Israel, ele ficou perturbado e achando que o seu próprio trono seria ameaçado, e então tentando perseguir e garantir que esse menino não tivesse sobrevida, ele emite um decreto violentíssimo: todos os meninos abaixo de 2 anos de idade devem ser exterminados. Muita violência. Havia abuso de poder nos dias de Jesus. As pessoas do Império Romano, as autoridades do Império Romano, oprimiam o povo de Israel, na cobrança de impostos, na cobrança de alguns padrões comportamentais, na exigência de que alguns protocolos fossem observados, protocolos que não faziam nenhum sentido para aquele povo e para a cultura do povo judeu. Muito abuso de poder. Nos dias de Jesus havia muita gente que não tinha onde morar. Havia uma pobreza flagrante naquela sociedade e naquele tempo. Nos dias de Jesus havia refugiados fugindo da opressão. Aliás, o próprio Jesus Cristo com sua família, sua mãe Maria e seu pai José, foram refugiados, fugindo exatamente desse decreto do imperador de que os meninos deveriam ser assassinados, e foram se abrigar no Egito durante um tempo. Havia nos dias de Jesus, e a Bíblia relata isso no Novo Testamento, muitas famílias quebradas também. Então é interessante quando Isaías descreve a época em que Jesus nasceria e diz: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Aqueles que habitavam na sombra da morte viram o brilho inquestionável dessa grande luz. Mas olhe para o mundo hoje. Não apenas para os dias de Jesus e da história que você já conhece, mas eu te convido a olhar para o mundo em que você vive e que eu vivo, século 21, e então me responda: é diferente? A descrição daquilo que acontecia nos dias de Jesus, no contexto do seu nascimento, é diferente daquilo que acontece hoje? Porque se nos dias de Jesus havia muita violência, hoje a violência nos assusta. E a violência nos assusta mais por um outro motivo. A gente tem vergonha de assumir isso, mas a gente percebe a violência dentro de nós. Ela nasce aqui. Nos apavora a expressão da violência nas ruas. Nos apavora a expressão de maldade do homem contra um outro homem seu semelhante. Mas nós sabemos quantos instintos e impulsos violentíssimos nós somos capazes de abrigar aqui dentro. Até nos apavoramos com isso. Nos dias de Jesus havia muito abuso de poder. E hoje? Você não acha que os poderosos continuam fazendo de tudo para ter mais poder? Para perpetuar a sua cadeia de poder? E que em nome do poder vale mentir, em nome do poder vale prejudicar, em nome do poder vale matar, em nome do poder vale tomar aquilo que não é seu de direito. A Bíblia está apenas testificando aquilo que todos os dias os noticiários afirmam a respeito do nosso mundo e do nosso tempo. Nos dias de Jesus, pessoas não tinham onde morar e passavam por grandes necessidades. E em nossos dias, nós vivemos num tempo
e num mundo tão rico em recursos naturais, e onde milhões e milhões de pessoas morrem desnutridas. Pessoas vivem na mais absoluta penúria e miséria, a poucos quilômetros de distância das nossas casas confortáveis. Pessoas têm como seus colchões, não molas ensacadas em quartos confortáveis, mas têm como colchões papelão e jornal, a poucos metros de distância de nós. Esse é o mundo que nós vivemos. Os telejornais não nos deixam esquecer da crise migratória, falando dos refugiados e os seus dramas, fugindo dos horrores de sistemas totalitários de governo. E a gente vê o quanto que é difícil viver em países como Afeganistão, Síria, Líbano, Nigéria, Somália. E você ter que deixar as pessoas que você mais ama, e você ter que deixar as poucas posses que tem, e tentar fugir dos horrores de viver na sua terra natal, e tentar iniciar uma nova vida num outro lugar, e quando se depara com as regiões de fronteira desse novo lugar, você é tratado como bicho, e não como gente. Os nossos dias, assim como o Novo Testamento descreve sobre os dias de Jesus, também está cheio de famílias fragmentadas. A despeito de boa formação cultural, boa formação econômica, viagens maravilhosas, homens e mulheres que não sabem lidar como casal, pais e mães que não sabem criar seus filhos, filhos que não sabem discernir o seu lugar na relação familiar, famílias desestruturadas. Mas a descrição bíblica de que o mundo se encontra em densas trevas não se deve apenas pela maldade e pela dor presentes aqui. A gente viu uma descrição de um mundo que é mau e de um mundo que sofre, mas quando a Bíblia diz que o mundo em que nós vivemos é um mundo tomado por densas trevas, ele fala não apenas da maldade e da dor, mas também da ignorância quanto ao próprio Deus. E o principal relato bíblico sobre um mundo escurecido tem a ver com esse fato. Uma sociedade que progressivamente caminha de ombros para Deus, fazendo do seu próprio coração e fazendo de suas próprias vontades o Deus de suas vidas, desconsiderando que foram criados por Deus para viverem ao lado de Deus, e então tateando no escuro de um mundo cheio de dor e de perigos, prazeres e alegrias para dar completude para as suas almas, mas nunca se bastam, nunca encontram, nunca tem beleza suficiente, nunca tem dinheiro o suficiente, nunca tem amigos o suficiente, nunca tem festas o suficiente, ainda falta algo. Por quê? Porque esse mundo escurecido caminha para distante do Deus que é a fonte de toda a luz. Então não é apenas sobre uma época. Isaías não está falando apenas sobre um tempo histórico, mas sobre um mundo inteiro que por causa do pecado se afastou do Deus Criador e vive desde então nessa escuridão desorientadora, onde é impossível perceber Deus e onde não se deseja considerar Deus. O que Deus quer? O que Deus tem? O Deus que me criou e criou todas essas coisas, sabendo exatamente como deve ser a vida e o mundo, como Ele pode conduzir os meus dias e conduzir o meu mundo. Mas longe de Deus, afastados de Deus, com corações sem nenhum apetite por Deus, as pessoas não o percebem e não o consideram. Mas o texto seria terrível se Isaías apenas dissesse para nós o seguinte: olha, há um povo que caminha em densas trevas, há aqueles que trilham na sombra da morte, e a gente olharia para aquilo e pareceria um roteiro de filme de terror. Como é que a gente sai dessa tragédia? Como é que a gente sai desse drama? Mas olha o que Isaías diz, ele diz que neste mundo escuro raiou uma luz. Neste mundo indiferente a Deus e de costas para Ele, neste mundo cheio de maldade, violência, dor, egoísmo, indiferença, neste mundo viu, diz Isaías, raiou uma luz. Olha que interessante, o texto não diz que neste mundo emergiu uma luz, como se dentro de nós, isso é muito comum ser dito no Natal,
dentro de nós encontrássemos aquela fonte de bondade, aquela fonte de ética suficientes para fazermos nós mesmos do mundo um lugar melhor. Não, o texto não diz isso. O texto não diz que nesse mundo escuro, surpreendentemente, emergiu uma luz. O texto diz que sobre este mundo escuro brilhou do alto uma luz, raiou uma luz. E por que nós afirmamos que Isaías estava falando de Jesus Cristo? Quais são as razões que nós temos para entender que esse texto, escrito 500 anos antes do nascimento de Jesus, falava, ou fala de fato sobre Jesus? Veja o versículo 6 comigo. Olha o que Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, queridos, Isaías está dizendo que a luz veio porque um menino nos nasceu. Ele está ligando essa luz que raiou sobre um mundo escurecido e perdido ao fato de que um menino nos nasceu, e ele usa uma segunda expressão lindíssima: um filho nos foi dado. Eu sei que você consegue discernir esse texto facilmente e entende que Isaías está falando aqui de um ato de oferta. Um filho nos foi oferecido. A gente falou aqui no momento das ofertas, no culto do texto de João 3, capítulo 16, porque Deus amou esse mundo de tal maneira, e agora nos choca ainda mais quando a gente junta este mundo que João fala que Deus amou de tal maneira, com a descrição de mundo que Isaías faz, porque Deus não amou um mundo amável em si mesmo. Deus não amou um mundo digno de amor por si só. Deus viu esse mundo vil, mau, cheio de dor, cheio de indiferença, escurecido, de costas para Ele, e decidiu amar esse mundo. E como Deus decide o seu amor? Através de uma oferta gratuita para nós, e que custou tudo para Ele. Ele ofereceu o seu único filho, para que homens e mulheres cercados pelas densas trevas do afastamento eterno de Deus, fossem trazidos pela luz de Jesus Cristo para a presença de Deus outra vez, e fossem agora tornados filhos e filhas de Deus, assim como Jesus é. Um filho nos foi dado. Este menino, este filho que nos foi dado, pode trazer a luz que dissipa a mais densa escuridão, porque Isaías diz, ele é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Se o menino que nasceu e que Isaías descreve, se esse filho que nos foi dado não carregasse em si estes atributos, ele não poderia trazer a esse mundo a luz que esse mundo necessita. Mas perceba uma coisa, os 4 títulos aplicados aqui por Isaías ao menino, são títulos que na Bíblia pertencem exclusivamente a Deus. Apenas Deus é chamado na Bíblia de Conselheiro Maravilhoso. Apenas o Deus revelado nas Escrituras é chamado de Deus eterno, de Pai eterno. Lembre do salmista dizendo: Senhor, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E agora está sendo atribuído ao menino que nasceu, pelo relato de Isaías, uma característica que apenas Deus possui. Deus poderoso, príncipe da paz. Queridos, o que esse texto está nos ensinando é que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus não foi simplesmente um grande líder religioso do primeiro século. Jesus não foi apenas como uma famosa série de livros lançada no início dos anos 2000 por um autor brasileiro, best-seller, dizia: o mestre dos mestres, o mestre do amor, o mestre de qualquer outra coisa. Não, Jesus foi muito mais do que apenas um mestre. Jesus é Deus, é assim que a Bíblia o apresenta. Mas olha que coisa incrível, Ele é Deus, no entanto Ele nasceu.
Mas Deus é eterno. Mas o texto diz que Deus em Cristo, porque se fez homem, nasceu. E isso faz de Jesus perfeitamente humano também. Queridos, o que eu quero trazer aqui para nós hoje é algo que a teologia cristã, e talvez alguns torçam o nariz quando ouçam essa expressão, a teologia chama isso de a união hipostática do Redentor, ou a dupla natureza de Cristo. Mas isso nada a ver tem com um assunto enfadonho, chato e de pouca relevância para a nossa vida. Nós estamos simplesmente dizendo que este a quem cantamos, este a quem oramos, este a quem cultuamos, este em nome de quem batizamos uma pessoa hoje, ele é 100% Deus, perfeitamente poderoso, perfeitamente santo, perfeitamente eterno e ao mesmo tempo ele é 100% homem, perfeitamente humano, como você e como eu. Isso é um mistério, mas é um mistério glorioso. Então, queridos, nós não simplesmente comemoramos isso no Natal. Sabe por quê? Se nós temos tudo isso em tela, Deus em Cristo se fez um de nós. O Deus eterno, o Deus criador e sustentador do mundo e de todas as coisas, tornou-se um ser humano semelhante a nós, vulnerável como eu e como você, amamentado no seio de sua mãe, tendo a sua infância normal, aprendendo um ofício profissional, pisando o chão desse mundo, no entanto, como diz o texto bíblico, sem pecado, sem conhecer pecado. O único ser humano feito de carne e osso como você e eu, que diferentemente de nós, jamais pecou. Se isso nós celebramos no Natal, se isso nós entendemos quando nos aproximamos dessa data, que estamos falando daquele que é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, comemorar é muito pouco. A gente não comemora isso no Natal. A gente não faz aquela coisa de que, vamos nos lembrar então do aniversariante do dia. Ei, Jesus! Tim! Bum! Não, é pouco. Nós ficamos pasmos diante disso. Nós ficamos admirados. Eu me sinto aqui falando, e enquanto eu escrevia isso, enquanto eu pensava nesse sermão, eu me sentia completamente incapaz de descrever com precisão o quanto isso me admira, e o quanto isso tem o poder de causar espanto e admiração a nós. Não, nós não comemoramos simplesmente isso no Natal, nós ficamos perdidos em deslumbramento diante de sua glória. O Deus de toda glória olhou para mim e não foi indiferente a mim. O Deus santo olhou para alguém vil como eu. O Deus justo olhou para alguém injusto como eu, desde toda a eternidade, e sabendo de todos os meus equívocos, pecados e desvios, decidiu me amar, mas para me amar, Ele tinha de se envolver comigo, Ele tinha de vir ao mundo em que eu vivo, para no mundo em que eu sou constantemente derrotado, Ele vencesse, por mim. Eu não tenho como não ficar deslumbrado diante da glória dEle, rendido em amor, rendido em louvor. Então entenda, não é só cantar. O que a gente faz aqui, o que nos faz estar reunidos semanalmente, juntos, como igreja, em culto, é muito mais do que um encontro, é muito mais do que apenas cantar algumas músicas, é muito mais do que parar alguns minutos e ouvir uma mensagem que de repente, faça um bem para a gente. É muito mais do que um evento. Isso aqui não é um evento. Evento você cancela, evento você suspende, evento não precisa acontecer. Quando chamamos isto e esse momento que nós estamos aqui de culto, é porque neste lugar estão reunidos aqueles que ficam pasmos, admirados, deslumbrados com a glória deste Deus de amor, com a glória deste Deus santo que se importa, com a glória desse Redentor maravilhoso. E por isso cantamos, e por isso oramos, e por isso abrimos o nosso coração, e por isso assistimos o espetáculo da sua glória,
o seu nascimento em extrema humildade, a sua cruz vergonhosa, a sua ressurreição ao terceiro dia, e olhamos para tudo isso e dizemos: não há outro espetáculo que esse mundo promova que se compara com a glória do espetáculo de Cristo. E os nossos olhos e o nosso coração almeja contemplar apenas a Ele, e cada vez mais a Ele, por isso o cultuamos. E é por isso que no Natal a gente não simplesmente comemora, a gente adora. Então, queridos, se Jesus Cristo é mesmo, como diz Isaías, o Deus Todo-Poderoso e o Pai Eterno, você não pode apenas gostar dele. Se Jesus Cristo é quem a Bíblia diz que ele é, se ele é o Deus poderoso e o Pai Eterno, você não pode apenas gostar dele. Na Bíblia, as pessoas que viram e ouviram Jesus de verdade nunca reagiram a ele com indiferença, nem com moderação. As pessoas que se depararam com Jesus frente a frente, elas sempre tiveram uma reação intensa, ou elas tiveram grande medo dele e o rejeitaram. E eu não tenho tempo de expor isso aqui agora, mas talvez você lembre da história de Jesus chegando a uma cidade chamada Gadara, encontrando um homem possesso e desequilibrado que morava dentro de cemitérios, e então levando libertação e vida para aquele homem. Mas na operação de todas aquelas coisas, uma grande manada de porcos foi perdida, lançou-se a precipício, e então chegou àquele lugar os criadores dos porcos. E quando viram a sua economia debaixo daquele precipício, lançada aquele precipício, olharam assustadíssimas para Jesus e disseram: vá embora daqui, nós não te queremos aqui. Mas elas não foram moderadas. Outras pessoas que ouviram e viram Jesus de verdade ficaram furiosas com ele, tão furiosas que conspiraram a sua morte. E muitos dos que assim fizeram eram os grandes líderes religiosos de Israel daqueles dias, e que viram em Jesus uma ameaça ao seu status quo, ao seu lugar de domínio sobre o povo, domínio da narrativa. E o texto do Novo Testamento diz em várias ocasiões: e buscavam maneiras de matar Jesus. No entanto, outras pessoas que viram Jesus e o ouviram de verdade se ajoelharam diante dele para o adorar como Deus. Mas nós não podemos simplesmente dizer: eu gosto dele, porque ninguém que se encontrou com Jesus de verdade nunca disse: uau, ele me inspira tanto, sei lá, ele me dá vontade de ler mais, estudar mais, ser alguém melhor. Você pode admirar a ética de Jesus, você pode admirar os discursos de Jesus, você pode admirar o bem que Jesus fez a pessoas que eram marginalizadas na sua cultura e nos seus dias, tudo bem. Mas se você se contenta apenas com isso, você tem um problema. Você tem um problema. Porque se o bebê que nasceu no Natal é o Deus poderoso, você deve servi-lo por inteiro. Ele não é digno da sua admiração. Ele não é digno simplesmente do seu olhar encantado, dizendo: que mensagem incrível ele deu aqui nesse Sermão do Monte. Se ele é o verdadeiro Deus, você foi criado por ele e deve a sua vida toda a ele. Ele é digno de que você o sirva, de que você se renda a ele. Mas ainda mais, Isaías não diz que Jesus é apenas o maravilhoso conselheiro. Aliás, Isaías não diz que Jesus é apenas o Deus poderoso e o Pai da eternidade, mas ele diz também que Jesus é o maravilhoso conselheiro e o príncipe da paz. E se Jesus é isso, você deve sentir vontade de adorá-lo. Eu vou repetir: se Jesus é o maravilhoso conselheiro e o príncipe da paz, o seu coração não deve apenas sentir-se impulsionado a servi-lo porque ele é Deus. O seu coração deve desejar adorar a ele por ser quem ele é. Pare para pensar comigo. Quando você passa por uma grande dificuldade, não é bom conversar com alguém que já trilhou o mesmo caminho que você e que tem conhecimento real daquilo que você está passando? Imagine que você é um jovem ou uma jovem
advogado, advogada, com muito bom caminho pela frente, mas de repente você se depara com uma grande dificuldade. Algo que você não previa surge no seu caminho e você não sabe como lidar com aquilo. É gestão de carreira. Mas aí você tem alguém tão formado na mesma área que você, quanto você, porém com muito mais anos de vida e experiência naquilo, com muito mais realizações e com muitas experiências em problemas e dificuldades parecidos e até mais graves com o que você está passando. 1 a 2 horas de conversa com essa pessoa não é uma conversa preciosa? De conselhos preciosos? Imagine que você é um empreendedor, assume a loucura de empreender num país louco como o Brasil, e aí faz todo o seu plano de negócios, e o plano no papel é maravilhoso, porque geralmente é assim, no papel o plano é bom, Excel, planilha de Excel, faz tudo o que a gente quer com os números, então você faz escala de crescimento, quanto que vai render, em quanto tempo você vai ter o retorno do seu investimento, é maravilhoso, até que na prática, você se depara com uma dificuldade tão grande que você não sabe se está quebrando, se o seu negócio está apenas passando por um momento de tormenta, aí você tem a oportunidade de conversar com alguém e se aconselhar com alguém, que já quebrou 3, 4 vezes, mas que não ficou naquela lamúria de ter quebrado, mas persistiu, manteve seu espírito empreendedor e conseguiu, de fato, estabelecer um negócio próspero. Ter conselho, tomar conselho dessa pessoa não é algo precioso demais? Me parece que é. Agora eu quero que você pense comigo no seguinte: se Deus se fez como um de nós, como nos conta o Natal, isso significa que nós temos um Deus que nos compreende de verdade, no nível mais profundo do que significa conhecer a gente. E é por isso que Isaías diz que Jesus é um maravilhoso conselheiro. Sabe por quê? Jesus experimentou sofrimento. Então, quando você, balbuciando, porque não consegue nem verbalizar uma oração, apenas diz: Jesus, eu não sei se eu aguento mais 15 minutos de dor, Ele te entende, porque Ele experimentou sofrimento. Ele veio a esse mundo e experimentou na sua carne o que é sofrer. Jesus sabe exatamente o que é ser abandonado pelos seus amigos. Ele viu isso assim que ele foi preso no Getsêmani. E os seus maiores amigos, os seus grandes discípulos, aqueles que disseram horas antes para ele: Senhor, estamos prontos para ir contigo até a morte, todos fugiram apavorados. Então, quando você se sente abandonado por aqueles que você mais esperava ter ao seu lado, Jesus sabe exatamente o que você passa. Jesus sabe o que é ser rejeitado e o que é ser desprezado. Jesus sabe o que é ouvir palavras ofensivas que não correspondem com a realidade e ter de lidar com elas em silêncio. De modo que quando nós sofremos rejeição e desprezo, Ele sabe o que a gente passa. Jesus sabe o que é ser alvo de injustiça. Ele foi julgado num tribunal clandestino, ele foi levado a uma tortura indigna, ele foi pendurado injustamente numa cruz como um dos piores criminosos do Império Romano, de modo que quando você e eu somos vítimas da injustiça, Ele nos entende perfeitamente. Jesus sabe o que é tortura. O Natal mostra que Ele sabe o que você está passando e Ele sabe o que você está sentindo. E é por isso que Ele é um maravilhoso conselheiro. Porque quando você fala com Ele, Ele te entende. Quando você fala com Ele, Ele te consola. Quando você fala com Ele e Ele intervém em sua vida, você não está se dirigindo a um Deus tão grande, tão santo e tão diferente de você, que Ele olha para a sua dor, Ele olha para as suas lágrimas, Ele olha para o seu desalento que tem roubado o teu sono, Ele olha para a sua tristeza profunda que já tem preocupado você quanto à continuidade da sua própria vida, e Ele não olha do céu e diz: poxa, que estranho ele chorando desse jeito, queria entender o que é ser humano assim, mas como eu sou um Deus glorioso, eu não sei o que é isso, mas me torno compassivo mesmo sem conhecer a experiência. Ele sabe.
o que é sofrer. É por isso que o autor aos Hebreus escreveu dizendo: acheguemo-nos ao trono da graça com toda a confiança, porque não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, semelhante a nós, em todas as coisas foi tentado, porém sem pecado. Ele venceu e venceu por nós, mas Ele sabe o que nós passamos. Por isso Ele pode ser um maravilhoso conselheiro, e é por isso que Isaías o chama assim, de conselheiro maravilhoso, porque Ele é belo. Sendo o detentor de superioridade infinita, o todo-poderoso Deus tornou-se como um de nós, envolvido em nossa condição. Ele veio conhecer a nossa escuridão por dentro, e Ele nos salvou indo para a cruz, e fez isso não porque precisava fazer, e fez isso não porque viu em nós algo que o obrigasse a fazer, fez isso numa atitude voluntária e por puro amor, e isso é belo, isso é lindo, isso é encantador. E quando você e eu consideramos uma coisa bela, a gente permanece diante daquilo que é belo, e nós contemplamos aquilo que chamamos de belo. Você com certeza já foi no Corcovado, Pão de Açúcar, Vista Chinesa, Pedra da Gávea, os mais ousados. Em Niterói há um lugar lindo chamado Parque da Cidade, uma vista deslumbrante. Quantas vezes nós já subimos a estes lugares? Não há nada de novo ali, mas quando chegamos ali, nós não ficamos admirando a paisagem porque somos obrigados. Ai, que coisa horrorosa ter que ficar aqui olhando para esse contorno geográfico do Rio de Janeiro de cima. Não, a gente fica admirado ali, boquiabertos com tamanha beleza, com tamanha majestade. O belo não se torna um fardo para nós, o belo nos admira. Isaías está dizendo que Jesus Cristo é esse conselheiro maravilhoso, majestoso, belo. O nosso coração se encanta ao vê-lo, nós o admiramos. A beleza de sua obra, do seu perdão, do seu amor, da sua graça, da sua restauração, nos encantam. Você entende então por que motivo os cristãos obedecem a Jesus? Porque algumas pessoas têm uma visão muito doida do que é ser um cristão. Elas pensam assim: não, eu acho legal, eu acho aquela pessoa tão gente boa, inteligente, bom profissional, bom amigo, mas que eu não entendo que essa pessoa vai todo domingo para uma igreja. Eu não teria condições de ficar ali escutando um negócio, então fica uma expectativa proibitiva. Agora não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais aquilo outro. As pessoas têm uma visão muito limitada do que é um cristão, quando não estão do lado de dentro, quando não conhecem a Bíblia. Mas você entende por que um cristão obedece a Jesus? Não é porque nós somos obrigados, mas principalmente porque nós queremos obedecê-lo, porque à luz de tudo o que Ele fez, à luz de tudo o que Ele continua fazendo em nós, e à luz de tudo o que Ele é, Ele tornou-se para nós maravilhoso. A vida que Ele nos propõe é desejável, é maravilhosa, é encantadora, é a vida que queremos. Ainda não conseguimos em sua totalidade, ainda nos percebemos inclinados para alguns desvios aqui e ali, o nosso coração mente para nós, os nossos pensamentos desviantes nos visitam de vez em quando, mas o desejo mais profundo do nosso coração é obedecê-lo, não porque temos medo de inferno, não porque temos medo do castigo divino, mas porque temos o desejo de amar em resposta ao grande amor que nos visitou, o amor do próprio Cristo. Concluindo, queridos, eu já passei muito da minha hora, me perdoem por isso. João, no capítulo 8, verso 12, eu acho que esse texto está aqui separado também, se eu não me engano. Ele vai ser projetado, você vai ver também na sua TV. João 8, versículo 12, registra as palavras de Jesus, e olha o que diz esse texto. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Gente, essas palavras são muito fortes. Jesus não tem nenhuma crise de identidade, Ele sabe quem Ele é. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá
a luz da vida. Jesus é a luz do mundo exatamente por trazer uma nova vida para substituir a nossa apatia espiritual. Uma nova vida para nos mostrar a verdade que cura a nossa cegueira espiritual, que nos impedia de ver Deus, que nos impedia de ver a glória de Deus, que nos impedia de ver a nós mesmos como criação de Deus, amados desde toda a eternidade, criados com o propósito de pertencer a Deus, sermos nutridos por Ele, alimentados por Ele, encaminhados por Ele, abençoados por Ele. Então vem Jesus, a luz do mundo, e brilha em nossos corações pela pregação do Evangelho, e então nós enxergamos com mais clareza a Deus, e a vida que nós fomos criados para viver, e a nossa cegueira é extirpada. Ele é o maravilhoso conselheiro que caminha conosco, quando atravessamos os piores vales da nossa vida. Escute, onde ninguém mais pode acompanhar você, Jesus não abandona você. Onde ninguém mais pode estar ao seu lado, esse maravilhoso conselheiro não te abandona e não te deixa. Por isso Ele é maravilhoso. Ele é a nossa luz quando todas as demais luzes se apagam. Quando tudo aquilo que nós achávamos que tinha brilho suficiente em si mesmo, de repente apaga diante de nós. Tem seu brilho ofuscado, tem a sua beleza questionada, tem o seu brilho empalidecido, a luz de Jesus continua brilhante sobre nós. Então, nessa manhã de domingo, início de tarde, nesse último domingo antes do Natal, eu proponho que você saia desse lugar fazendo apenas uma pergunta ao seu coração. Não responda ela para mim, mas seja muito honesto ao perguntar isso ao seu próprio coração e então responder: neste Natal, o que você pretende fazer de Jesus? Porque me parece que a única coisa que você não pode fazer é simplesmente dizer: eu gosto de Jesus, eu acho interessante. De repente, se ele tiver uma conta de Instagram lá, eu vou dar uma curtida nele. Você precisa tomar uma decisão diante do fato: Jesus Cristo. Esse que enfeita manjedouras decorativas em tantos lugares do mundo, este que algumas famílias dizem que comemoram no Natal, que celebram a data do verdadeiro aniversariante e coisas do tipo, este, se é verdadeiro Deus, como a Bíblia diz que é e como Ele próprio afirmou a seu respeito, demanda de nós uma definição. Ou nos curvamos em reverência dizendo: tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus e eu quero te servir com toda a minha vida. E quem sabe muito em breve vai ser você passando pela maravilhosa experiência que o Rafael passou aqui hoje, dizendo de joelhos dobrados diante de Cristo: eu quero viver todos os dias da minha vida para te seguir. Não serei perfeito, mas o Senhor cuidará de mim e eu vou me esforçar para viver todos os dias ao teu lado, porque encontrei a luz que jamais se apaga, encontrei a glória que jamais é diminuída, encontrei o Salvador, encontrei o Senhor, encontrei o Rei. Diante deste Cristo, o que você fará nesse Natal? Você curvará seu coração em reverência? Ou você o rejeitará e o desprezará, dizendo: eu não preciso de Deus, eu continuo sendo Deus da minha própria vida? Você pode fazer isso, mas arque com as suas consequências. E saiba, há consequências. Há consequências. E você que conhece a Cristo, você que é um discípulo de Jesus, a pergunta é a mesma: o que você fará de Jesus nesse Natal? Você vai deixar que a glória deste que veio como um frágil bebê a esse mundo para viver a vida que você jamais conseguiria viver diante de Deus e oferecer a você e a mim a justiça perfeita dele, morrendo na cruz pelos nossos pecados e nos chamando para uma nova vida? Você vai fazer com que a luz desse Cristo nesse Natal brilhe intensamente em você e através de você a esse mundo? Ou você vai se permitir uma acomodação a uma vida que é meramente religiosa, onde eventualmente ou até regularmente você tem o hábito de estar num culto, de estar na igreja, você domina a linguagem cristã, você tem entendimento de algumas passagens bíblicas, mas é como se a coisa não penetrasse mais a tua alma. É como se do lado de dentro você continuasse em densas trevas,
apesar de conhecer aquele que é a maravilhosa luz do mundo. Que Deus nos fale ao coração nesses dias que antecedem o Natal e que nós tenhamos um coração novo e uma vida nova ao lado desse Cristo que tem o poder de dissipar toda a escuridão desorientadora à nossa volta e nos brilhar por todo o caminho da nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor ofereceu o seu eterno Filho como um sacrifício para resgate da nossa vida, por conta dos nossos pecados, Senhor. Nós te louvamos porque hoje nenhum homem, nenhuma mulher precisa caminhar em escuridão desorientadora. Nós te louvamos porque hoje nenhum homem e nenhuma mulher precisam continuar mergulhados numa vida de pecados que os levará à condenação eterna, mas podem em Cristo encontrar perdão, misericórdia, novo começo, graça, esperança sem fim e luz suficiente para discernir caminhos, companhias, escolhas, decisões e ver a vida sendo mais preenchida de beleza, de senso de glória, de senso de maravilhamento diante do Santo, por causa do vislumbre do Senhor. Obrigado porque ao nosso coração é permitido conhecer a Ti. Obrigado porque ao nosso coração é permitido olhar para as páginas das Sagradas Escrituras e ver emergindo dela tamanha glória que nos revela Teu amor, nos revela Teu propósito, nos revela o Teu chamado para as nossas vidas. Senhor, eu oro por este homem, por esta mulher que ouvindo essa mensagem, decidem hoje em seu coração, por obra do Teu Espírito Santo, a rendição da vida ao Senhor, ao seu senhorio. Hoje oram dizendo: Jesus, seja a minha única e suficiente luz, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, eu entrego o meu coração a Ti. Eu oro, Senhor, para que a obra do Teu Espírito sobre esse coração seja completa, de modo que essa pessoa cresça no seu caminho ao lado de Jesus e muito em breve tenhamos a alegria de batizá-lo aqui, como hoje foi o batismo do Rafael, Senhor. Que muitos e muitas outras, ouvindo a mensagem do Teu maravilhoso Evangelho, se acheguem, Senhor, se rendam ao Seu amor e nós possamos ver com alegria essa família de irmãos e irmãs que tem aprendido a se amar por causa do grande amor de Jesus, sendo acrescida por Ti diariamente, Senhor. E aos Teus filhos e filhas, homens e mulheres que amam a Jesus e celebram o Salvador, que seja uma manhã de renovado encontro contigo, Senhor, e que o brilho da Tua glória seja suficientemente forte para dissipar as trevas que as nossas vidas encontram-se nesse momento, e que o brilho da Tua glória ofusque todas as demais luzes, falsas luzes que nós temos insistido em deixar brilhar em nosso horizonte e que tem rivalizado com o Senhor em nosso coração. Que o nosso coração se volte para Ti, que o nosso coração deseje a vida ao Teu lado, hoje e para todo sempre, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós presentes aqui nessa manhã, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe muito você. Se possível, não vá embora com tanta pressa. É uma alegria estar aqui com você. Como eu disse ali atrás, nós temos um cartãozinho. Se você desejar conhecer um pouquinho mais da nossa igreja, você pode preencher ali e nós faremos contato com você. No mais, tenha uma ótima semana, um maravilhoso Natal e que Deus te abençoe. E até o próximo domingo. Estaremos aqui numa celebração muito importante juntos no domingo, consagrando o ano de 2021 ao nosso Deus aqui como igreja. Que Deus te abençoe e até domingo.